Isso aí, meus amigos, minhas amigas daqui concurso, avançando agora para o estudo do artigo 33, caput, que é o clássico crime de tráfico de drogas. Aliás, doutores, antes da gente conhecer o artigo 33 com todas as suas características, é importante frisar que a lei de drogas, ela não traz em nenhum tipo penal o nome in iuris de tráfico de drogas. Então a lei não adota este rótulo para nenhum dos tipos penais da lei. Daí porque surgiu um problema. Afinal de contas, a Constituição, a Lei 8.072/90, que trata da lei dos crimes hediondos, esses dois diplomas normativos, eles rotulam o tráfico como crime equiparado a hediondo, né? Então, o tráfico de drogas é uma infração equiparada a hedionda, daí porque deve sofrer com os maiores rigores do nosso ordenamento jurídico penal, todos eles, ou boa parte deles, como já estudado, né, indicados na Lei 8.072/90. Mas, considerando que a lei não rotula nenhuma figura penal como tráfico de drogas, pergunta-se: quais os tipos penais que entram neste conceito de tráfico de drogas? E, doutores, de maneira muito objetiva, analisando, de acordo com a maioria da doutrina, interpretando o artigo 44 da lei, se quiser dar um pause agora, dá uma espiadinha lá no artigo 44, e você vai ver que o artigo 44, ele traz rigores semelhantes àqueles previstos na lei de crimes hediondos. E aí o legislador estabelece que os crimes previstos no artigo 33, caput e parágrafo 1º, assim como 34, 35, 36 e 37, todos esses artigos devem sofrer com os mesmos rigores, tá? Não se admite fiança, não se admite anistia, graça, não se admite liberdade provisória, e nesse ponto você já sabe que a proibição da liberdade provisória em lei foi declarada inconstitucional pelo Supremo, e além da prever impossibilidade de penas restritivas de direito, o que a jurisprudência do STF também reconheceu ser uma regra inconstitucional. E lá no parágrafo único do artigo 44, prevê também a liberdade provisória, né? Os autores desses crimes terão direito à liberdade provisória, mas após o cumprimento de 2/3 da pena, que é um rigor também previsto lá para os autores de crimes hediondos. Daí porque, doutores, a maioria da doutrina e jurisprudência entende que entram num contexto de tráfico para fins de rotulação do caráter hediondo do crime, os artigos 33, caput e parágrafo 1º, é o clássico tráfico de drogas, né? Artigo 34, que trata do tráfico de maquinários. O artigo 35 não seria infração hedionda, porque trata simplesmente da associação, da reunião de pessoas para fins do tráfico de drogas. E depois o 36, que trata do financiador do tráfico, e o 37, que trata do informante do tráfico. Então, à exceção do 35, todos os demais dispositivos indicados no artigo 44 teriam natureza equiparada aos crimes hediondos e, portanto, sofreriam com todos os rigores da lei, tá? Cuidado, muito importante, dê uma espiadinha lá no artigo 44 da lei de drogas, tá? Agora sim, vamos ao artigo 33, caput, que é, insisto, o clássico tráfico de drogas, ou crime de tráfico de drogas. Então vamos lá. Como a gente já havia alertado, estamos aqui com mais um tipo penal plurinuclear. São várias as condutas punidas, né? Salvo engano, são 18 núcleos, 18 condutas punidas. Eu, aliás, nem vou passar por todas elas para a gente não perder tempo. Mas vejam
que punem-se aí as condutas de importar, exportar, oferecer, ter em depósito, prescrever, entregar para consumo ou fornecer, ainda que gratuitamente. Veja um detalhe, pegadinha: o tráfico de drogas não pressupõe intuito de lucro, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, reclusão de 5 a 15 anos, mais o pagamento de multa severa, tá bom? Doutores, qual é o objeto jurídico tutelado? Tá fácil. Bem jurídico tutelado, mais uma vez, é a saúde pública, tá bom? Bem jurídico tutelado, saúde pública, logo, sujeito passivo, coletividade, tá? Sanini, o sujeito ativo, doutores, o tráfico de drogas, via de regra, é crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa, o tipo não exige uma qualidade especial por parte do autor, salvo, vejam aí, no núcleo prescrever. No núcleo do tipo prescrever, doutores, doutrina e jurisprudência apontam que essa conduta só pode ser praticada, volta comigo, por profissionais da saúde. Então, só um médico dentista que pode prescrever drogas. Então, neste núcleo, nesta conduta, o crime seria próprio, porque exige uma qualidade especial do autor. Nos demais, crime comum pode ser praticado por qualquer pessoa, tá bom? Importante frisar com vocês também, doutores, a questão envolvendo a competência, porque o tráfico de drogas é, via de regra, de competência da Justiça Comum Estadual, daí porque a atribuição investigativa é da Polícia Civil, salvo no tráfico internacional de drogas. Daí porque, vejam aí, nos núcleos importar e exportar, que pressupõem a transnacionalidade, nos termos do artigo 109 da Constituição da República, a competência para o processo e julgamento será da Justiça Federal, razão pela qual a atribuição investigativa será da Polícia Federal. Então, no tráfico internacional de drogas, a competência para o processo e julgamento é da Justiça Federal. Agora, imaginem o seguinte cenário: o sujeito importa drogas de fora do Brasil. E a gente tem um outro sujeito que está fora do Brasil e remete a droga para dentro do Brasil. Nesse cenário, a droga entra no Brasil e é apreendida. Quem compete julgar? Justiça estadual ou federal? Doutores, percebam que nas duas situações a gente tem uma transnacionalidade. Se eu importo a droga, eu estou praticando um ato transnacional, ele repercute fora do Brasil. O sujeito que remete, que envia a droga de fora para dentro do Brasil, também pratica uma conduta transnacional. Então a competência é da Justiça Federal. De que local? Do local da apreensão. Veja aí. Compete ao juiz federal do local da apreensão da droga remetida do exterior pela via postal processar e julgar o crime de tráfico internacional de drogas, tá bom? Cuidado com isso, observação muito relevante. Vamos voltar ao tipo penal. Doutores, tal qual o artigo 28, nós temos no caput várias condutas que são de natureza permanente, como, por exemplo, no núcleo expor à venda, ter em depósito, transportar, trazer consigo ou guardar. Daí porque nesses núcleos, nessas condutas, o crime é de natureza permanente. Os efeitos, vocês já sabem. É possível a prisão em flagrante a qualquer tempo e o prazo prescricional só passa a ser computado com a cessação da permanência. Mas em relação ao tráfico, é muito importante, notadamente para quem segue carreira policial, que vocês compreendam que o caráter permanente do crime pode dar ensejo
a violação de domicílio para fins de prisão em flagrante. A Constituição da República estabelece no seu artigo 5º, inciso 11, a inviolabilidade domiciliar como um direito fundamental. Trata-se de uma tutela especial do direito à intimidade e à vida privada das pessoas. Ninguém entra na minha casa porque é meu asilo inviolável, é o meu máximo de privacidade. Porém, a própria Constituição estabelece exceções a essa inviolabilidade domiciliar. Quais são elas? Eu posso ingressar numa residência para prestar socorro ao morador, em caso de desastre e também na hipótese de prisão em flagrante delito. A prisão em flagrante delito é uma das hipóteses que excepcionam a inviolabilidade domiciliar. E, por fim, a Constituição também autoriza o ingresso em domicílio com ordem judicial durante o dia. Mas sem mandado, sem ordem judicial, só na hipótese de prestação de socorro, de desastre ou de prisão em flagrante. Doutores, diante de circunstâncias que indicam o estado permanente do crime, o que é clássico do tráfico de drogas, é possível que a polícia ingresse no domicílio, né, desde que exista justa causa para tanto, ou seja, elementos probatórios que permitam com que a polícia possa verificar de maneira objetiva e com um mínimo de verossimilhança, né, de plausibilidade, de que no interior daquela residência existia uma hipótese de flagrante delito. Eu não posso premiar uma busca exploratória, né, aquela pescaria exploratória, chamada de fishing expedition. Uma denúncia, recebi uma denúncia anônima e vou entrar na casa. Não, denúncia anônima não serve nem de base para instauração de inquérito, quanto mais para violação de um direito fundamental. Agora, se eu tiver elementos objetivos que demonstrem a existência de crime no interior da residência, eu posso ingressar mesmo sem mandado e mesmo durante a noite, tá? E aí, tudo isso vai ser justificado posteriormente, foi o que decidiu o Supremo Tribunal Federal. Vejam aí. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorra situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. Vejam o problema, hein, doutores? Você entra sem fundamento, sem justa causa em uma residência, né? Você vai, primeiro, a droga apreendida. Você apreende 1 tonelada de droga. É prova. Essa prova vai ser uma prova ilícita, porque foi identificada com a violação de um direito fundamental, no caso a inviolabilidade domiciliar. Então a prova vai ser nula. Você vai responder disciplinarmente, corregedoria. Você pode ser responsável civilmente, dano moral, e ainda vai responder por crime de abuso de autoridade, nos termos lá do artigo, ou pode responder, né, pelo crime de abuso de autoridade, nos termos do artigo 22 da nova lei de abuso de autoridade. Então, muito cuidado com situações semelhantes. Lembrando que denúncia anônima por si só não serve de justa causa para o ingresso no domicílio, tá bom? Fechamos o artigo 33 caput.